Boa noite, pessoal, bem-vindos. Eu vou começar com uma pergunta que o Dr. Rogério Torga me enviou. Ele disse o seguinte: qual técnica você utiliza para a correção da invaginação, entre parênteses, fenda, gengival, após o fechamento ortodôntico na região de pré-molares? Então, isso é uma situação relativamente comum, né? Quando o ortodontista fecha o diastema em região de pré-molares, a papila entre esses pré-molares pode ficar com uma invaginação, como se fosse um risco vertical, e isso fica realmente meio feio ali, um pouco antiestético. Então, o que a gente faz nesses casos? O que eu faço? Eu tenho que avaliar qual é a espessura dessa papila, e aí tem duas maneiras de lidar com esse tipo de situação. Ou eu vou incisar a papila, rebater essa papila, né, e regularizar o tecido conjuntivo que está sob a papila, né, sob o tecido epitelial. Isso se eu tiver, por exemplo, um fenótipo periodontal mais espesso, um fenótipo gengival mais espesso, eu posso ir por essa técnica. Mas se eu detectar que a invaginação ela está muito profunda na região do epitélio, aí a gente vai ter que fazer uma dermoabrasão ali naquela região do epitélio para que a fenda ela possa se unir. Então eu vou deixar cruenta aquela região de fenda e ela vai terminar cicatrizando ali de uma maneira melhor. Então eu geralmente resolvo esses casos dessa maneira. O que pode acontecer também é que após a ortodontia, quando eu tenho um paciente que tem um fenótipo mais espesso, eu vou precisar fazer um aumento de coroa clínica, por exemplo, ou uma gengivoplastia para regularizar essas margens. E aí eu já aproveito durante o procedimento e resolvo essas questões de invaginação nos premolares. Se tiver perdido a altura de papila, aí é difícil. Você vai precisar verificar aí qual é a distância da crista óssea até o ponto de contato, ou chegar ao ponto de contato mais próximo da crista, ou se realmente ainda tiver uma distância de até 5 milímetros ali, a gente pode tentar fazer algum procedimento regenerativo. Mas mais do que 5 milímetros para ganhar papila é difícil. Eu até postei um caso no Instagram há um tempo atrás, que a gente tinha uma distância um pouquinho maior que 5 e tivemos um bom resultado, mas não é previsível. Não pode vender para o paciente que vai dar certo, porque às vezes não dá e aí frustra todo mundo, tá certo? Aí uma outra pergunta de uma colega, eu não anotei o nome de quem fez. Alguém perguntou que se é um fenótipo fino com pouca gengiva queratinizada. Difícil acontecer, viu? Difícil. Geralmente acontece a invaginação porque tem excesso de tecido. E o tecido não dá tempo, durante o movimento ortodôntico, daquele tecido remodelar. Então eu não me lembro de ter visto uma situação de invaginação em região de pré que tenha fenótipo fino. Não me lembro de ter visto. Mas se vocês tiverem algum caso, quiserem me mandar por direct a foto, por exemplo, aí eu posso ajudar melhor, tá certo? Uma outra pergunta é o seguinte: quando você tem 12 dentes que precisam de recobrimento radicular, você recobre todos de uma vez? Então isso foi uma pergunta de uma dentista no meu direct esses dias, né? Eu não faço dessa forma, não significa que esteja errado. Tem muitos profissionais que eu conheço que trabalham super bem fazendo dessa maneira, mas não é a maneira com que eu trabalho. Mais uma vez eu quero deixar claro aqui para vocês que essas lives de interação são a forma como eu vejo, como eu faço, né? E como eu tenho sucesso, que pode ou não encaixar com o dia a dia de vocês. Para trabalhar com 12 dentes de uma vez, você tem que ter vamos dizer, uma área de doação de tecido conjuntivo, por exemplo, para recobrimento muito grande. E a gente não consegue essas áreas com muita frequência. Pode ser que eu consiga, no mesmo paciente, utilizar região de tuber, palato posterior e palato anterior, de ambos os lados. Eu brinco em aulas que se a gente conseguir fazer isso na sogra, na cunhada, tá ótimo, porque o paciente vai sofrer muito no pós-operatório, né? Você vai deixar ali, por mais que você deixe cicatrizando o tecido conjuntivo por primeira intenção no palato, e essa é uma outra coisa que eu queria falar aqui na live para vocês, que eu gosto de tirar o tecido conjuntivo do palato pela técnica linear de Lorenzana e Allen. Eu tenho mais, minha curva de aprendizado nessa técnica é maior. Eu já fiz algumas de desepitelização de palato, mas eu não gosto muito. Então vamos dizer que eu decidi fazer remoção de tecido conjuntivo bem ampla. Eu tirei ali mais ou menos uns 25 milímetros, 2,5 centímetros de tecido conjuntivo de palato pela técnica de desepitelização de ambos os lados. O paciente nunca mais, se ele me ver na rua, ele vai
para o outro lado da calçada, porque ele vai sofrer demais nesse pós-operatório. Então eu penso um pouco, quer dizer, eu penso muito nesse conforto pós-operatório do paciente. Então se eu tenho 12 dentes para recobrir, eu não faço todos de uma vez. Eu posso fazer um quadrante e outro. Eu posso fazer em grupos de 4, por exemplo, posso fazer 3 cirurgias em grupos de 4. Eu posso fazer o segmento anterior, que seria o sextante 2, né? E os segmentos posteriores depois. Mas eu vou estagiar essa cirurgia conversando com o paciente. Então tudo depende também do perfil do paciente, né? Então não adianta eu decidir, sendo que o paciente quer fazer tudo de uma vez. Mas eu geralmente acho que é muito milagre para uma cirurgia só, tá? Não significa que não dá certo, mas um ou outro dente ali vai ficar com o rabinho do enxerto, não vai ter talvez o tecido necessário. E aí eu acho que num caso como esse, por exemplo, eu só faria 12 dentes de uma vez se o paciente tiver uma espessura boa de tecido e também uma faixa de tecido queratinizado ampla, né, de mais de 2 milímetros. Aí são os casos, por exemplo, que se eu não tiver tecido conjuntivo suficiente naquela região, eu posso utilizar uma matriz dérmica celular, eu posso utilizar uma membrana de LPRF, ou eu posso utilizar nada, eu posso utilizar o coágulo, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou recobrir um grupo de 5 dentes e eu tirei um tecido conjuntivo bacana, bonito, para 3 dentes. O dente número 1 e o dente número 5, eles podem não ter ali a condição de ter o conjuntivo, mas eles já têm uma certa espessura, eles já têm uma faixa de tecido queratinizado. Então, nesses últimos dentes, eu vou complementar com umas 4 ou 5 membranas de LPRF e posso também utilizar a matriz dérmica acelular, que eu gosto muito da mucoderme. Tá joia? Então, essa é a minha visão. Eu acho que eu converso muito com o paciente. Bom, você demorou anos para chegar numa situação de 12 dentes para recobrimento. Não existe essa questão de querer que a coisa se resolva imediatamente. Eu acho que tem que ter uma certa paciência. Tem que ter paciência quando a gente lida com tecidos biológicos, tá certo? Bom, e uma coisa que é pra gente deixar assim bem claro para quem tá me vendo aqui, é que eu só posso pensar em recobrir, reposicionar o retalho, enxertar, fazer enxerto de tecido conjuntivo ou utilizar um substituto quando eu já removi os fatores etiológicos da recessão, tá? Então eu estabilizei ali a mordida da paciente, eu conversei com ela e motivei e orientei a questão da higiene oral. Ela mudou hábitos, né, que ela tinha, ou ela está, por exemplo, utilizando uma placa. Então a gente tem que ver o paciente de uma maneira holística. Não adianta mais, isso é a minha percepção, você ficar verticalizado em uma disciplina só. Você pode até, por exemplo, eu sou apaixonada pela periodontia, de uma maneira geral, tanto saúde e doença quanto a parte estética. Mas na hora de eu dar aula, etc., eu foco um pouco mais nessa questão da perioplástica. Mas eu não deixo de ver outras especialidades, né? Eu não deixo de ver a dentística, a prótese, a DTM, eu não deixo de ver a ortodontia, eu não deixo de ver o implante. Então, tudo tem que entrar quando eu observo o meu paciente. Inclusive, a gente tem que ter até uma visão meio de psicólogo, né? Porque a gente tem muita psicossomática aí quando a gente lida com os dentes do paciente. Então, não é só pensar em corrigir, sempre antes observar o que está causando aquele problema, com uma mente aberta, né? As pessoas às vezes ficam muito presas ao que está escrito na literatura. Eu compreendo, eu também me embaso muito na literatura, mas se você for procurar respostas, né, respostas absolutas na literatura, você vai começar a se frustrar um pouco, né? Porque a grande maioria das meta-análises, das revisões sistemáticas, elas não têm uma conclusão. É muito difícil você chegar a uma conclusão, porque você tem que ter vários estudos com a mesma metodologia para esse tipo de comparação. Então a gente precisa saber interpretar os dados da literatura e valorizar bons trabalhos, mesmo que sejam trabalhos únicos, né, que não tem uma conclusão absoluta, para que você possa embasar a sua prática clínica, tá certo? Então a outra pergunta é o seguinte: qual a diferença técnica entre o aumento de coroa clínica estético e o aumento de coroa clínica protético? Então essa pergunta também me foi enviada aqui pelo direct. Então, o aumento de coroa clínica, seja ele em dentes anteriores ou dentes posteriores, ou seja ele com objetivo, entre aspas, estético ou objetivo pré-protético, ele tem a mesma filosofia, né? A filosofia e o objetivo do aumento de coroa clínica é o reposicionamento dos tecidos supracrestais em direção ao ápice do dente.
né? Então a gente tem que reposicionar esses tecidos que estão aderidos, tanto na raiz quanto no esmalte do dente. A gente vai reposicionar eles para a raiz do dente, expondo um pouco mais a coroa anatômica, transformando muitas vezes a coroa anatômica em coroa clínica. Em alguns casos, em dentes posteriores, eu já estou na raiz ali, teve uma cárie, já tem um preparo mais extenso, e aí eu tenho que não uso mais a junção cimento-esmalte como referência, eu vou utilizar a margem da minha restauração, que tem que estar a 3 milímetros da crista óssea. Então, o aumento de coroa, ele tem a mesma premissa, certo? O aumento de coroa clínica, a gente pode fazer ele de várias formas. Eu posso fazer, por exemplo, de técnica tradicional, rebatendo o retalho. Eu posso fazer ele fechado, sem rebater o retalho. Eu posso fazer misto. Tem paciente que eu faço de canino a canino fechado, de canino para trás aberto. Eu posso fazer, por exemplo, sem rebater o retalho total, mas rebatendo as papilas para emagrecer essas papilas. Então, cada paciente vai exigir uma estratégia de aumento de coroa clínica diferente, mas a premissa, né, é sempre a mesma. A premissa é sempre reposicionar os tecidos no sentido apical. Não significa que sempre eu vou ter que fazer osteotomia, porque às vezes o osso já está no lugar certo. Não significa que sempre eu vou ter que fazer a remoção do colarinho gengival. Isso depende muito da faixa de tecido queratinizado que o paciente tem. Então, raciocinar sobre isso requer muito conhecimento. Independe se você está fazendo isso com ultrassom, se você está fazendo isso com uma broca, se você está fazendo isso com um cinzel, seja lá o que for que você esteja utilizando, lembre-se que a ferramenta importante realmente é você, não é o que você tem no seu consultório, tá certo? Isso é muito importante a gente abrir o olho do pessoal aí, porque não é o instrumento que faz o aumento de coroa por você, é você que faz, é você que reposiciona, é você que determina onde é que tem que ficar o tecido, é você que determina qual é a referência que você vai utilizar, se você vai utilizar uma referência anatômica, se você vai utilizar uma referência estética. Então isso tudo requer um conhecimento básico das estruturas, então anatomia, fisiologia, histologia e patologia, para que você possa realmente ter um sucesso em perspectiva de longevidade e não causar um dano para esse paciente. Qual é o dano que a gente poderia causar? O primeiro dano é a frustração do paciente de recidivar uma cirurgia que ele pagou para fazer. Isso acontece demais. Eu recebo no consultório pacientes que já fizeram aumento de coroa clínica 2 ou 3 vezes. Então, se fizeram 2 ou 3 vezes é porque realmente foi mal planejado e mal realizado. E aí recebo pacientes também que têm exposição radicular após o aumento de coroa clínica e ficam com sensibilidade, com aquela dentina exposta. Isso também não é legal. Então, a gente tem que saber que o periodonto ele tem a função de proteção de estruturas que não devem ficar expostas em boca. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu sempre converso com os alunos sobre o aumento de coroa, chamando atenção para essas questões, tá certo? Para recessões múltiplas, você usa enxerto com tunelização? A questão é a seguinte: as recessões, a decisão sobre tunelização ou envelope e a decisão sobre retalho tradicional, né, rebatimento de papila, ela vai muito em função, primeiro, do fenótipo e segundo, do tamanho da recessão. Então, recessões até 3 milímetros eu costumo fazer por tunelização ou por envelope, porque daí eu tenho uma mobilidade de retalho, fazendo o descolamento ou a incisão ali por baixo do retalho, sem rebater esse retalho, que vai me dar uma mobilidade desse retalho de até 3 milímetros, até 4 milímetros no máximo. Mas se eu preciso trazer o retalho 5, 6 milímetros na direção da coroa, não adianta eu querer ser minimamente invasivo. Então, eu sempre prego o conceito de suficientemente invasivo. Quando a gente quer preservar muito, a gente termina danificando algum outro tipo de estrutura. É a mesma coisa quando você vai fazer uma lente de contato sem preparo. Você não quer desgastar o esmalte, mas você pode danificar o periodonto. Então você tem que ficar prestando atenção em todas as estruturas que estão ali ao redor, tá certo? Então, recessões múltiplas de altura, mais ou menos de até 3 milímetros, eu faço tunelização com enxerto de tecido conjuntivo. Eduardo Chaves: biomateriais sintéticos como TCP mais Endogain em defeitos infraósseos periodontais oferecem resultados que justifiquem essa indicação? Eduardo, eu não tenho experiência com esses biomateriais sintéticos, tá? Eu tenho bastante experiência com o Endogain, tenho feito alguns casos do Endogain Flapless
em defeitos que eu não estou abrindo, né, em bolsas sem cirurgia, e tenho muita experiência com biose endogain em defeitos infraossos periodontais. E aí eu tenho bastante resultados bacanas com esse tipo de material, mas eu não tenho experiência com TCP. Aí uma outra aluna, uma outra colega perguntou o seguinte, ó, o aumento de coroa clínica estético, ele pode ser feito em apenas um dente? Ele pode ser feito em apenas um dente. Vamos dizer que o seu paciente tem o 11, o 12 e o 13 numa proporção estética adequada, né, numa estética periodontal adequada, mas o 21 está com uma margem um pouquinho mais coronal com relação aos outros dentes. Você pode organizar essa margem, fazer o aumento de coroa só naquele dente? Pode, só que daí você provavelmente vai ter que fazer isso de uma maneira fechada, né, sem rebater o retalho. Então, é difícil acontecer. Quando acontece isso, eu faço sem rebater o retalho, esse tipo de cirurgia. Qual que é a dificuldade quando a gente faz o aumento de coroa sem rebater retalho? Que é uma coisa que os alunos sempre me perguntam, professora, eu preferia fazer cirurgias minimamente invasivas. Gente, cirurgias minimamente invasivas, elas são para pessoas que já fizeram as maximamente invasivas várias vezes. Então, você precisa conhecer a anatomia subjacente ao retalho, você precisa ver qual é a quantidade de tecido que você vai remover. Muitas vezes, quando a gente trabalha fazendo osteotomia na região cervical, se você não faz a osteoplastia depois daquela região onde você removeu o osso, fica um ângulo de 90 graus ali. O caimento do tecido não fica bom. Então, são casos realmente muito específicos que a gente escolhe para fazer as cirurgias flapless. Uma vez eu tive um aluno que ele não gostava de ver sangue, então ele advogava muito pela cirurgia flapless. E aí um dia, de implante, né? Eu dou curso também, eu dou aula na especialização de implante do Senac. E aí teve um dia que ele me ligou e falou assim, professora, ele se formou implantodontista, ele me ligou e falou, olha, eu tô com uma dificuldade muito grande. Eu fiz um implante flapless numa paciente e eu simplesmente perdi esse implante na mandíbula da paciente. Aí eu falei, olha, então agora você vai ter que abrir o retalho, né, cortar o osso para resgatar esse implante. Ele disse, mas eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho o menor preparo para fazer isso. Então, fazer uma cirurgia sem retalho, você tem que saber abrir o retalho, porque pode dar um problema e você vai ter que abrir o retalho, tá? Então, isso é muito importante. A Carol perguntou, endogain flapless, você adiciona algum biomaterial? Exemplo, quando estamos em área difícil de adaptar uma membrana, opto por fazer flapless. É o seguinte, o endogain flapless, o que ele difere do endogain tradicional? Ele vem com uma cânula, que facilita você aplicar ali dentro da bolsa, certo? Mas é igual, você tem que aplicar o EDTA, que é o prefigel, você tem que irrigar, você tem que raspar aquela bolsa antes de fazer isso e tal. E aí na hora que você finaliza ali a limpeza da bolsa, você aplica o prefigel, irriga, e você deixa o endogain ali com a cânula, e esse endogain ele vai favorecer a regeneração nas áreas abissais do defeito ali, né? A gente tem que também saber os limites do produto, tá certo? Então, o endogain flapless, ele está indicado para bolsas ali de 5 a 9 milímetros, defeitos unitários, em que você tem ali um defeito vertical que tem capacidade de regeneração. Essa é a indicação e a gente tem feito alguns casos aí para avaliar, tá joia? Não adiciono nenhum biomaterial. Então, não são defeitos passíveis de regeneração com biomaterial. E é muito difícil, essa é a minha conduta, né? Eu só faço uma regeneração em uma determinada região sem rebater o retalho quando eu tenho fácil acesso àquela regeneração, àquela região. Porque na grande maioria das vezes, para fazer regeneração óssea guiada, você precisa rebater retalho, você precisa trabalhar no equilíbrio tensional desse retalho. Você precisa folgar esse retalho para ele ter mobilidade para ultrapassar ali, para recobrir a área onde você está enxertando, né? Então, eu gosto de trabalhar a regeneração óssea guiada com retalhos realmente trabalhados, né? Isso não significa que eu vou fazer relaxantes, eu não gosto de incisões relaxantes, né? Eu trabalho com instrumentos muito delicados, embora eu não faça cirurgia com microscópios, eu faço cirurgia com lupa. Então, a questão é uma coisa interessante isso, né? O pessoal acha que microcirurgias são as cirurgias realizadas com microscópio. Também, mas você pode fazer uma microcirurgia sem utilizar microscópio.
Por que você pode fazer isso? Porque é uma cirurgia onde você invade micro o tecido, né? Você tem uma mentalidade de preservação tecidual e você trabalha ali mantendo o máximo de nutrição, sabendo para que serve o periósteo, sabendo para que serve o tecido conjuntivo. Então, é uma questão interessante isso, trabalhar com microcirurgia sem utilizar microscópio, tá certo? Nos casos de ROG, sempre tem que adaptar a membrana. E aí, dependendo da membrana que você usa, é uma ginástica, né? É uma ginástica para adaptar essa membrana. Eu sei do que você está falando. Mas é possível. Tem vezes que eu consigo, inclusive, suturar a membrana. Suturo a membrana no retalho, na posição que ela deve ficar, e depois eu trago o retalho sobre a área onde eu tenho o osso, tá? Agora, tem alguns trabalhos, quem me apresentou esses trabalhos foi o professor Carlos Saboia Dantas, muito interessantes, né? Falando e comprovando o potencial osteogênico de doação de células mesenquimais osteoprogenitoras do periósteo. Quando a gente põe a membrana, a gente separa periósteo de osso. Então, eu tenho feito alguns casos sem colocar a membrana e tem dado certo. Porque realmente o artigo que ele me mostrou, ele é maravilhoso. Se vocês quiserem, até posso disponibilizar, depois me peçam por direct. É um artigo onde ele coloca 4 implantes na calvária do coelho, tá certo? E aí em 2 implantes ele faz o defeito ósseo ao redor do implante e fecha o retalho, sendo que o periósteo está em contato com o coágulo ali daquela região. E em outros 2 implantes no mesmo coelho, ele põe como se fosse um guarda-chuva, separando, é uma membrana, realmente uma barreira, separando o coágulo do contato com o periósteo. E aí você vê a diferença de formação do osso quando você tem o periósteo em contato com o coágulo e nada de formação de osso quando você separa o contato do periósteo com o coágulo. Então, esses estudos são interessantes para a gente questionar, né? A ciência avança a partir dos nossos questionamentos. É bem interessante isso. Vamos lá para a última pergunta. Instruções de higiene oral em pacientes recém-operados. O que você recomenda? Olha, eu sou bem tradicional nessa questão de instruções de higiene oral para pacientes recém-operados. Eu gosto muito de orientar o paciente a não escovar a região operada e gosto muito de prescrever o digluconato de clorexidina 0,12% sem álcool. Então pode ser o Perogax sem álcool, pode ser o Cariax, pode ser o Noplac, pode ser a marca que o paciente quiser. Aí o pessoal me pergunta assim, você já viu um bochecho que chama Perio Plus, que tem ácido hialurônico e tal? Assim, o que é mais importante para o pós-operatório é a presença da clorexidina. Tem pacientes que são alérgicos à clorexidina e aí eu vou receitar para esses pacientes bochechos que não têm clorexidina, como o Malvatricin, por exemplo, que tem a tirotricina. Mas a gente só identifica se o paciente tem alergia à clorexidina depois, né? Começa a ulcerar essa região aí da cirurgia. Então, eu não me lembro a última vez, deve ter uns 6 ou 7 anos que eu tive um caso de alergia à clorexidina. Eu tive aí uns 2 ou 3 casos na minha vida clínica, que eu já tô há pelo menos 18 anos nessa área, tá certo? E aí, uma observação que eu faço para o paciente, eu deixo bem claro para o paciente que é muito importante ele utilizar a clorexidina em boca durante 1 minuto, porque todos os artigos, tudo que a gente tem de clorexidina, né, de substantividade da clorexidina, é quando o paciente deixa ela 1 minuto banhando a área operada. E não fazer muita força no bochecho, né? Então, deixar ela banhando a área operada por 1 minuto e começar o bochecho, começar essa higiene logo em seguida a cirurgia. Você já faz o paciente utilizar a clorexidina no seu consultório logo que acabou a cirurgia, para você impedir a formação de novo biofilme. Quando o biofilme está formado, a clorexidina não fica, tá? A clorexidina não fica. Eu quero que vocês me mandem perguntas pelo direct, tá certo? Então, vamos enriquecer essas perguntas aí que eu tenho para responder. Eu ainda tenho na minha lista inicial aqui 6 perguntas que eu vou levar para amanhã, tá certo? Então, um beijo para vocês. Espero vocês aí no meu feed, no meu direct. Assistam a última aula que eu coloquei sobre cremes dentais. Ainda vão vir muitas aulas, vou falar um pouquinho sobre BOPT. Não são aulas, na verdade, mas são algumas reflexões aí da minha prática clínica e daquilo que eu vejo na literatura que acho que é importante para vocês. Tá bom? Beijo, galera. Boa noite. Tchau.